Muitas vezes é preciso dizer adeus para uma versão antiga de nós mesmas para de fato poder abrir espaço para uma nova versão. Esse vídeo é o segundo vídeo da série que eu tô fazendo aqui no canal nesse mês de março sobre autenticidade. No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre quando a gente muda, né, e deixa pra trás uma versão que não faz mais sentido pra gente, ou que a gente escolhe deixar ir pra poder abrir espaço pra uma nova versão, fazer mudanças realmente na nossa vida. A primeira vez que eu tive contato com esse termo de você, de fato, dizer adeus a uma versão de si mesma, foi quando eu ouvi falar sobre luto migratório, que é um luto que tem a ver com as pessoas que imigram, né, que saem do país de origem pra morar em outro país, e tem vários sentimentos do luto, que é a sensação da saudade, tem até uma raiva, né, tem essa questão da perda, de você estar sentindo que você está perdendo o que está acontecendo lá, e também uma perda de senso de identidade. E diferente de um luto normal, que é um ciclo que você acaba, né, que passa por vários estágios e meio que termina, esse luto migratório é como se fosse, ou ele pode ser cíclico, porque você tá numa situação ali que não termina, né? Se você continuar escolhendo estar morando fora, você vai estar sempre sujeito a passar por essas sensações, ou sentir, né, todas essas sensações de perda, de saudade, enfim. Só que o que mais me chamou a atenção nesse processo de luto em específico foi a questão da perda de senso de identidade, de você não se reconhecer mais, porque foi exatamente o que aconteceu comigo logo quando eu cheguei aqui no Canadá, né? Eu me lembro de praticamente o voo inteiro de São Paulo para Toronto, eu chorava, assim, literalmente chorava na frente das pessoas. O primeiro mês aqui em Toronto, lá em Toronto também, eu chorei muito, chorava no ônibus indo pro college, chorava na casa de família, assim, eu só chorava. Foi algo muito forte, assim, e que ao longo do tempo foi ficando cada vez mais forte pra mim essa questão de que a partir do momento que eu entrei naquele avião, a Luísa que ficou, pras pessoas que ficaram, deixou de existir, assim, não existia, mas é literalmente como se a gente tivesse desaparecido na realidade daquelas pessoas que ficaram, sabe? Na mesma forma que a gente tá num novo ambiente e que invariavelmente, assim, a gente vai se transformar pra se adaptar naquele novo ambiente, naquela nova cultura. É uma sensação muito estranha porque a gente escolhe estar aqui, né? A gente escolhe passar por isso. Então, a partir do momento em que a gente sabe que, por mais que tem toda essa dor e essa saudade, a gente escolhe estar aqui, isso traz um senso, assim, de responsabilidade muito grande, no sentido de que você é responsável pela sua vida, ou seja, você, mesmo sabendo de tudo, você escolheu estar aqui, mesmo sabendo que é impossível ter os dois, e isso te faz ter essa oportunidade, uma oportunidade de recomeçar. Então, nesse recomeço, existe também esse renascimento de uma pessoa num novo lugar. E é aqui que entra essa questão, né, de você deixar ir a sua versão anterior e você dar boas-vindas a uma nova versão. Então foi nesse momento que eu primeiro entendi essa concepção de, nossa, como assim, antiga versão, nova versão? É uma coisa meio esquisita, né, de falar, assim, mas eu acredito que para muitas pessoas ao longo da vida, quando grandes transformações acontecem, não só um luto migratório, né, quando você tá mudando para um novo país, mas transformações, fases de vida que às vezes são demarcadas por grandes transformações, isso também pode acontecer. A gente pode optar por deixar ir uma versão que não serve mais pra gente, pra poder, então, abrir espaço para uma nova versão chegar. Isso acontece muito em processo terapêutico. Se você quer mudar a maneira como você age em certas circunstâncias, a maneira como você pensa, os seus padrões de comportamento, suas crenças limitantes, tudo isso pode ser realmente uma verdadeira transformação até de uma versão sua. Assim, a gente não deixa de ser a gente, né? Eu continuo sendo Luísa, eu continuo tendo traços da minha personalidade que sempre foram minhas, mas existe uma mudança de comportamento e da maneira como eu penso a respeito das situações, como eu encaro as situações. Enfim, no vídeo passado eu contei pra você como é que foi esse meu processo de me sentir, né? De como eu cheguei no fundo do poço, as ferramentas que eu usei pra poder trabalhar ali naquele sentido, e o que eu mais aprendi desse momento foi que era uma oportunidade, um convite pra eu renascer, pra trazer à tona uma nova versão minha. Às vezes, basta a gente mudar as circunstâncias, você pode mudar o ambiente em que você está inserido e naturalmente você vai mudar. Mas às vezes a gente precisa ir um pouquinho mais a fundo e realmente mudar padrões de comportamento,
padrões de pensamento, como é que a nossa mente funciona, as nossas atitudes, as nossas ações, porque tá tudo interligado, né? A maneira como a gente pensa, age, sente, enfim. Então, é sobre isso o vídeo de hoje, porque eu cheguei nesse momento que essa transformação aconteceu pra mim e que, literalmente, eu sinto que eu renasci e que eu precisava dizer adeus a uma antiga versão de mim mesma. E aí, como é que a gente faz isso? Eu fiz vários exercícios. Eu vou passar aqui os meus favoritos, acho que os que mais também tiveram um impacto maior pra mim, pra te ajudar nesse processo também. O primeiro exercício foi um exercício simples de personalidade. Eu cheguei num ponto que eu não me reconhecia mais. Eu não sabia mais quem eu era, eu não conseguia dizer, se alguém me perguntasse quem é Luísa, eu não saberia explicar. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma lista do que eu achava que eram as minhas características, minha personalidade, sabe? Eu fiz uma lista, tá? Se eu tivesse que definir Luísa, quem é Luísa? E aí eu listei algumas coisas, mesmo com essa sensação de incerteza, sabe? Assim, essa sou eu mesmo? Eu sou assim mesmo? Eu penso assim mesmo? Mas eu fiz essa lista. E aí eu perguntei pra mais 3 pessoas próximas a mim, que me conhecem muito bem. Eu perguntei pra minha irmã, perguntei pra uma prima que é bem próxima a mim e perguntei pro Mark, meu noivo. E eu pedi pra essas 3 pessoas me descreverem, trazerem à tona traços, né, da minha personalidade. Pra no final eu pegar essas listas e comparar o que eu tinha escrito sobre mim e o que as pessoas viam sobre mim. Esse exercício foi importante meio que pra eu ganhar de volta a confiança de que eu sabia quem eu era. Basicamente. Então, quando eu vi a lista, que as coisas que eu escrevi batia com as coisas que as outras pessoas falou, era como se fosse um alívio, assim, nossa, calma aí, eu ainda sei quem eu sou, tô no caminho certo. Esse foi um exercício importante também pra poder trazer à tona certos traços da minha personalidade que são fortes, são coisas fortes que poderiam me dar essa força pra seguir adiante nesse momento mais difícil. Então, ouvir de outras pessoas, assim, ou ter essa confirmação de que eu sou uma pessoa, ou pelo menos as pessoas me veem assim, né, como sendo determinada, corajosa, que vai atrás das coisas, foi importante pra mim. E eu até acho que eu sou, assim, sortuda no sentido de que alguns anos atrás eu abri no meu Instagram uma caixinha com algumas perguntas. Eu tava fazendo uma pesquisa, assim, de audiência, sabe? E uma das coisas que eu perguntei foi como você descreveria Luísa, né? Como você me descreveria, ou a imagem que você tem sobre mim, ou qual a primeira coisa que vem na... Acho que foi essa pergunta. Qual a primeira coisa que vem na cabeça quando você pensa em mim? E muitas dessas coisas também batiam com isso, né? Então, muitas pessoas falavam sobre essa coisa de ser corajosa, de mudar para um novo país, de ir sozinha, de ir atrás dos sonhos, de ser determinada, focada. Enfim, esse exercício eu acho que foi importante para me trazer essa confiança e também para eu conseguir identificar os pontos fortes que eu tenho, que podem me ajudar nessa situação ou em qualquer situação, mas principalmente nessa situação que eu estava no momento, né? Bom, e aí, como eu falei pra vocês no vídeo passado, eu comecei a escrever cartas pra mim mesma. Nessa fase aqui, essa questão das cartas foi muito importante. Então eu escrevi várias cartas pra mim mesma. A primeira carta foi a carta de despedida. Eu tava literalmente escrevendo, me despedindo dessa versão. Então eu agradeci por tudo que ela me trouxe, enxerguei que as coisas que ela fizeram me trouxeram até aqui, então agradeci tudo que ela fez por mim, mas que nesse momento eu estava deixando ir essa versão, estava deixando ir tudo aquilo, e eu fiz questão de escrever o que eu estava deixando ir. Então, quais são esses aspectos, não é assim, ah, tá, beijo, obrigada, você me trouxe até aqui, vai com Deus. Mas foi assim, olha, isso e isso, eu não quero carregar comigo daqui pra frente. Isso, você estou deixando ir. E pra quem gosta, ou que é aberta a esse tipo assim mais espiritual, tem um ritual que eu faço muito, geralmente no final do ano ou em alguns momentos cruciais do ano, que é um ritual de queima. Então eu escrevo no papel tudo que eu quero deixar ir com grafite, tá? Sem ser caneta. E depois eu queimo. Então foi isso que eu fiz. Eu fiz essa carta me despedindo e aí eu queimei com as coisas escritas que eu literalmente estava deixando ir. A segunda carta foi a carta das boas-vindas. Foi assim, oi, essa nova Luísa, seja bem-vinda, essa aqui é a sua casa, isso aqui é o que você faz todos os dias, é assim que você pensa, é assim que você age, é assim que você se veste, é assim que você se comporta. Então meio que dando as boas-vindas, explicando, né, falando exatamente todas essas características, esses traços de personalidade, esses padrões de comportamento. Então falando, olha, quando você tem uma situação assim, você vai lá e faz, bem desse jeitinho, sabe? Dando as boas-vindas pra essa nova versão. A
carta 3, eu fiz uma carta meio que um exercício de visualização, que foi uma carta um dia na minha vida dessa nova versão. Foi uma carta muito mais detalhada, como se eu estivesse acompanhando um dia inteiro de mim mesma nessa nova versão. E aí eu fui falando, usando os verbos no presente. Esse é até um exercício que eu tenho no meu workbook de Ano Novo. Mas é você fazer essa visualização mesmo de como é que seria o seu dia, ou o que você quer, né? Como é que você quer que seja o seu dia, do momento que você acorda ao momento que você vai dormir, as coisas que você faz, aonde você tá, o ambiente, com bastante detalhe e também um pouco desse comportamento, sabe? Essas 3 cartas principais foram muito importantes porque era como se, de fato, me ajudassem a fortalecer que, de fato, acabou esse momento e começou um novo momento. Sabe quando a gente tem ritual de ano novo, né? Eu fiz um ritual para essa nova versão, talvez para esse novo ciclo, podemos chamar assim, um novo ciclo que começa na minha vida. Então, ao invés de ter desejos e coisas que eu quero alcançar, era mais comigo mesma. Todas essas cartas me ajudaram a fortalecer que era o fim de um ciclo para o início de um novo. E como eu faço em todo ano novo, eu precisava então de um vision board, que é um painel visual que é inspirado em tudo isso para trazer à tona esses sentimentos e essas sensações. São imagens que vão representar todos esses sentimentos e essas sensações dessas cartas. Então eu selecionei várias imagens que representavam a minha nova identidade, né, essa nova versão. Eu uso o meu vision board, eu ponho no computador, né, no desktop, coloquei no celular também, no painel de fundo do celular, e no meu Notion, onde eu organizo minhas coisas, onde eu escrevo minhas cartas, enfim. Botei ali pra estar bem visível e bem claro essa nova identidade, essa nova versão. É simplesmente você encontrar imagens que vão traduzir essa sensação e esses sentimentos que você tá buscando nessa nova versão. Esse é um exercício muito, na verdade, gostoso de fazer, mas também muito poderoso para você conseguir estar ali conectando com aquelas imagens todos os dias, para te lembrando e fortalecendo isso que você tá desejando para você. E aqui vem uma coisa que eu aprendi num dos livros que passou a ser um dos meus livros preferidos da vida. Posso até indicar daqui a pouco para vocês, mas é sobre artist dates, que é você ter date com você mesma. Você abrir espaço na sua agenda, na sua rotina, pelo menos 1 hora por semana. 1 horinha por semana, gente, isso não é nada. 1 hora por semana, que é um date, é um horário que você tem, é um date com você mesma e ninguém mais. Então aqui é livre para você fazer o que quer que você gosta de fazer. O que me ajudou muito aqui foi voltar para as coisas que eu gostava de fazer, para coisas que eu era apaixonada, principalmente coisas artísticas. Por exemplo, eu tinha um curso de bordado que eu nunca terminei de fazer, então eu fui assistir as aulas, fui praticar. Então tá em contato ali com essas coisas criativas, arts and crafts, sempre foi muito presente na minha vida. Então eu quis voltar nessas paixões, voltar nessas coisas que são gostosas de fazer. Então aqui você pensa em coisas que te trazem alegria. O que você gosta de fazer, que você perde o tempo, você perde a noção do tempo quando você tá fazendo. Às vezes é pintar, às vezes é fazer música, enfim, escrever poesia, né? Pode ser qualquer coisa aí. Mas enfim, é você então ter essa 1 hora por semana, que é um tempo dedicado pra você consigo mesma, pra fazer algo que vai te deixar feliz, pra te trazer essa sensação de alegria. Aqui é legal você relembrar coisas que você gostava de fazer muito na infância, que talvez você tenha saudade e faz tempo que você não faz. Ou até também coisas que você pode literalmente se levar em dates, pra você ir em lugares que você sempre quis ir e nunca foi. Às vezes um restaurante que você sempre quis comer e nunca foi. Mas a ideia aqui também é pra ser simples, não precisa ser nada mirabolante, né? Quando a gente começa a falar de sair, de ir lugares e tal, já começa a ficar mais complicado. Mas se for simples pra você e bem claro, né? Se eu falo e vem alguma coisa muito clara na sua cabeça, faça isso. Mas é só, tô dando aqui alguns exemplos pra te ajudar também nesse processo a ter essas ideias. E o que eu comecei a fazer ao longo desse processo, porque eu fui experimentando, fui voltando a fazer várias coisas, e eu comecei uma lista de coisas que eu gosto. Gente, parece idiota, né? Falar, como assim, Luísa? Lista das coisas que você gosta, você não sabe o que você gosta? Não, eu tô conhecendo essa nova versão e ou eu tô relembrando coisas que eu esqueci que eu não gostava, ou eu tô descobrindo coisas novas que eu gosto. Então, ao longo desse processo, cada vez que eu fui tendo contato com alguma coisa que me abria um sorriso, botava na lista. Vocês têm que lembrar, gente, que eu estava me sentindo no fundo do poço. Então, eu não tinha momentos alegres. Era muito raro, assim, eu conseguir
sentir assim, alegria, sentir animada, sentir motivada. Então qualquer coisinha que eu tinha contato que me dava um, sabe assim, eu sentia, às vezes eu nem sorria do lado de fora, mas eu sentia o meu coração sorrir, eu botava nessa lista. Vou dar um exemplo. Eu reencontrei um canal no YouTube que fazia muito tempo que eu não assistia. Foi um vlog, assim, que eu assisti dela, e no vlog ela foi mostrando várias coisas, assim, que foi me dando essa sensação, sabe? Foi a partir desse vídeo que aí ela trouxe memórias, que aí eu me lembrei de alguma coisa e eu botei na lista. Mas até essa sensação, assim, de ai, que delícia que é assistir um vlog gostoso, que fazia tempo que eu não assistia, botei na lista. Então, assim, pequenas coisas que vai trazendo essa sensação de alegria, de felicidade na sua vida, eu fui colocando nessa lista. E essa lista vai me ajudar lá na frente, quando eu precisar de fato tomar uma decisão, porque como eu falei, nesse momento de torre, é um momento que a gente reavalia, que a gente faz uma revisão, mas eu não quero tomar nenhuma decisão nesse momento. Mas vai chegar uma hora que o momento de tomar a decisão vai chegar. Então eu quero estar equipada com as melhores ferramentas possíveis, para eu conseguir tomar essa decisão de forma mais tranquila. Então ter uma lista das coisas que eu descobri que eu gosto, ou redescobri que eu gosto, vai com certeza me ajudar nisso também. E assim, viver esse luto, dar adeus a uma nova versão, não precisa ser uma coisa triste e melancólica. Encara como sendo algo como o fim de um capítulo, fim de um ciclo, fim de um ano, né? Como a gente tem ano novo todos os anos, fim de um ciclo, pra gente dar as boas-vindas a um novo ciclo, um novo começo. Se a gente for pensar que tudo na vida, né, que na natureza, por exemplo, a gente tem as 4 estações, então a gente tem um ciclo de renascimento e de morte, né? A gente tem, principalmente aqui no Canadá, né? A gente vê isso nas 4 estações, a gente vê as folhas caindo das árvores, a neve, e aí vai ficando tudo no inverno morto, né? A gente não tem as folhas, as flores, mas aí vem a primavera, que tá chegando agora, graças a Deus. Vem a primavera e aí você vê as flores nascendo de novo, você consegue plantar e ver tudo renascer de novo. E é um ciclo que acontece. Então acho que da mesma forma, se a gente encarar as nossas versões assim, são momentos da vida que a gente dá, né? Que a gente diz adeus para uma versão, para depois vir renascer uma nova versão. E aí assim a gente vai seguindo nesse ciclo da vida. No próximo vídeo eu vou falar sobre mudanças, porque quando a gente dá adeus a uma antiga versão, a gente abre espaço para nova versão e com ela mudanças vão acontecer naturalmente. E mudanças na nossa vida acontecem o tempo inteiro, então a gente vai falar bastante sobre elas no próximo vídeo. Eu espero vocês lá. Até a próxima quarta. Tchau!